Fala pessoal, estudo diário hoje aqui ó, de mini dólar, tá? Tá no ar, tá? Hoje vamos aqui analisar o comportamento do preço, tá? No VDO, com foco aqui, cara, aqui ó, em leitura estrutural e organização de cenário, tá? Nada de call, nada de promessa, tá? Apenas aí leitura técnica, tá? O mini dólar, cara, costuma aí respeitar muito bem as regiões quando bem organizadas, tá? Respeita bem legal aí, ó. Aqui, ó, hoje o primeiro, por exemplo, o primeiro movimento do dia, ó, o mercado abriu aqui, ó, com esse gap, tá? E trouxe aqui já informações importantes aqui, cara. Aquilo que eu falo para vocês aqui, ó, também no canal, ó. Sempre tem que pensar isso aqui, ó, como um candle desse aqui, tá? Vermelho aqui, ó, uma força de venda. Então, hoje o primeiro movimento do dia já trouxe informação aqui importante, cara, e eu observo sempre isso. Então, direção inicial, a intensidade, tá, do movimento e principalmente a reação, cara, nas primeiras aí regiões marcadas, tá? Que nem aqui, ó, tá? O preço passou um pouquinho aqui, ó, mas ele voltou. Então, nessas regiões aqui marcadas, ó, você vê como o preço trabalha nelas aqui, tá? Você vê aqui, ó, como o preço trabalha, ó. Olha só isso aqui, ó, tá? Como ele segura aqui, ó, nessas regiões marcadas. Olha o acúmulo que ele fez aqui, tá? Então, foi a partir assim dessa reação aqui, ó, tá? Que o cenário começou aqui a se desenhar. Então, às vezes a gente não olha isso aqui, ó, o preço fez isso aqui, tá? Corrigiu, não continua ainda o movimento, tá? E aqui tem quem fala que fechou gap, essas coisas, tá, pessoal? Mas eu não fico olhando muito essas coisas. Mas aí o cenário começou a se desenhar, porque o preço fez esse movimento e voltou. Então aqui, tá, pessoal, isso aqui não é técnica, não é se adivinhar. Você já começa a ficar aqui, ó, de antena ligada, que o mercado está consolidado, tá? O mercado aqui está sem lado. Então, o mercado iniciou, tá, com um movimento já um pouco direcional, tá? Mas ele não continuou esse movimento, pessoal. É importante vocês observarem isso aqui. Ele não continuou o movimento, tá? Aqui também, ó, ele veio e não continuou o movimento, tá? Então o mercado não deu continuidade ao movimento. Então aqui perdeu força aqui, ó. Aqui ele veio, tá? Ele veio aqui, ó, mas não continuou, não teve força para continuar o movimento, tá? Acumulou aqui, mas não conseguiu continuar o movimento. E aqui, tá? Teve essa força aqui, ó, mas não continuou o movimento também. Então o preço ficou aqui consolidado. Então essa perda de força aí, cara, não é erro, tá? É informação, que às vezes quando o gráfico está aqui rolando, às vezes a gente não observa. Então depois disso aí, ó, tivemos aqui uma reorganização estrutural, que qual é a estrutura aqui? Consolidação. Entendeu, pessoal? Então o mercado ficou consolidado. Então quando o mercado reorganiza, volta a testar regiões, tá? Ele teve isso aqui, ó, ele queria testar aqui, ó, mas não teve força. Aí depois que ele veio, né, primeiro testou aqui, tá? Então, isso aí, cara, é leitura que ganha aí qualidade no seu trade, tá? Então hoje vimos exatamente isso, tá? Então tentativa, tá? Isso aqui foi uma tentativa, não teve sucesso. Aqui ele tentou de novo, não conseguiu ganhar lado e veio testar aqui novamente. Então o mercado aqui ele só fez correções. Tentou, não conseguiu, corrigiu, tá? Tentou, não conseguiu, corrigiu novamente, testou aqui para baixo, tá? E não ganhou lado esse mercado hoje, tá, pessoal? Então não teve aqui nenhuma confirmação aqui de um mercado direcional. Então esse padrão se repete também constantemente, que o mercado ou ele vai lá para sua tendência de alta, ou ele vem para a tendência de baixa, ou ele fica consolidado. Então não tem
que é a região neutra, que a gente chama, e tem vários nomes aí, tá, pessoal? Então esse padrão, cara, se repete aí constantemente. O mercado acumula e vai. Se você for olhar o movimento curto, ele faz isso, ó. Ele veio, deu uma pernada, aqui ele acumulou um pouquinho, foi. Ó, depois dessa pernada aqui, ó, aí ele está acumulando. Só que numa análise macro, se a gente olhar para trás aqui o gráfico, aí você vê muito mais coisa, tá, pessoal? Então, no mini dólar, cara, muitas vezes esse movimento não é explosivo, tá? Não é sempre aqui, ele já vai embora. Às vezes acontece, tá, pessoal? Mas ele constrói muito isso, é muito técnico, tá? O mini dólar. Então, quando você entende isso, então para de forçar a operação. Então não adianta, cara. Se você percebe aqui, ó, você quer ir com preço, o preço fez isso aqui, aí você quer ir de qualquer jeito. Não, de jeito nenhum. Você tem que parar de forçar a operação. Então, você, em um mercado como esse aqui, você não pode ficar procurando direcional de mercado, tá? Direcional, que o mercado vai embora e não volta mais. Então, isso é muito importante. Então, hoje o mercado, cara, entregou aí um movimento aqui de consolidação. Tá? O movimento aí que o mercado ficou consolidado, respeitando aí, ó, essa estrutura, tá? Respeitando essa estrutura aqui, ó, tá? Ele ficou aí consolidado, tá? Ele abriu aqui, ó, e quase no final de tarde, fechamento de mercado, ele continua aqui. Então, não teve lado o mini dólar hoje, tá, pessoal? Então, não é sobre antecipar, tá? Hoje o mercado entregou esse movimento, então você tem que respeitar também isso. Então, não é sobre antecipar a operação, é sobre acompanhar, sobre saber o que está fazendo, tá? Então, o estudo de hoje, cara, aí, ó, reforça que disciplina, tá? Supera ansiedade, tá, pessoal? Então, supera a emoção, supera tudo. Então, a disciplina é muito importante. Então, o gráfico, ele fala, cara. Por isso que a gente faz muito esse price action, o gráfico fala. Então, o trader precisa aprender a ouvir, tá? Então, se fez sentido aí para você, acompanhe aí os próximos estudos.